10 anos depois, estar voltando para esse espaço tem um sentido simbólico muito forte assim para mim. Então tenho que agradecer a Mariana pelo convite, tenho que agradecer a organização, ao DAO. Sei que a Tatiana Terry também tem a ver com isso, então ela não está aqui, mas tem que agradecer. E é isso, fazem 10 anos que eu não vinha para esse departamento participar de coisas. Tem um arco de uma caminhada assim, minha, pessoal, que acho que é um pouco que eu vou compartilhar aqui com vocês, trocar um pouco com vocês. Uma caminhada não tão convencional assim para arquitetura, mas que no final das contas é convencional, porque a arquitetura se presta a um tanto de coisas, né? A minha ideia é falar um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo nesses últimos 10 anos, principalmente com organizações da sociedade civil da Maré. A minha trajetória está muito ligada à Maré como um território. Mas é isso, tem um tanto de coisa que eu quero compartilhar com vocês que eu acho que pode fazer sentido, né, dessa trajetória, né? Então, é isso. De novo, agradecendo, dizer que é muito especial estar aqui nesse espaço com tantos professores queridos, colegas, enfim. Eu sou o Lino, né? Como vocês sabem, sou arquiteto pela PUC, depois fui fazer mestrado em Geografia. Eu saio daqui entre 2013 e 2014, estava ali numa finalização meio lenta do meu curso, mas finalizando. E a Mariana falou, né, que a gente entre o final de 2013 e 2014 estava participando do Reperimetral, né? E eu estava falando o tanto que o final da faculdade foi muito divertido para mim. Eu sofri muito no começo da faculdade, assim, por vários motivos. Tive uma trajetória, assim, enfim, talvez de altos e baixos, não sei exatamente. Estava trocando até com a Ana Luísa agora, ela acha que não. Talvez seja uma análise minha, a autoanálise que a gente faz se cobrando, né? Mas, né, me senti assim, um tanto errático nessa caminhada como arquiteto até certo ponto. Depois eu fui me entendendo dentro do curso, entendendo meus interesses, entendendo a relação com cidade que eu estava buscando de alguma maneira. Então acho que o Reperimetral é muito simbólico nesse sentido, de como que o final da faculdade foi um momento que eu estava começando a me encontrar ali, me entender um pouco melhor. Mas então, de alguma maneira, o que eu vou falar aqui para vocês é uma caminhada que começa na PUC, termina, na verdade, começa, né, na PUC, eu saindo da PUC em 2014 e termina agora também na PUC, né, a gente trocando essa ideia. Eu estou aqui no doutorado do curso de Ciências Sociais, então acho que a minha fala com vocês tem essa caminhada, né, do momento que eu saio da PUC, do momento que eu volto para a PUC, um tanto de coisa que acontece nesse meio do caminho. Mas a minha ideia é trazer um tanto de projetos que a gente vem realizando no âmbito da Maré, em favelas em geral, a partir, sobretudo, do Observatório de Favelas, que é a organização que eu trabalho, né? Então é isso, eu sou arquiteto, sou geógrafo também, agora estou fazendo doutorado em Ciências Sociais, né? Uma busca por pensar a cidade, por pensar o espaço, né? Tentando ampliar esse olhar, mas é engraçado também, assim, né, pensar um pouco, né, porque quando eu saio da arquitetura, eu saio um pouco em negação com a arquitetura, né, naquele momento. A minha ideia era me afastar do projeto, do desenho, né, dessas coisas, né. Não sabia o que eu queria, mas estar na favela, estar caminhando, me alimentava naquele momento muito mais do que estar desenhando, estar sentado num computador, fazendo planta, né. Então, assim, é engraçado essa caminhada no momento lá que eu estava muito em negação com a arquitetura. Mas a minha ideia é falar de projetos, de ideias, né, de intervenções, experiências que a gente fez no meio do caminho. E é um pouco disso que eu venho trocar com vocês. Essa minha apresentação não era pensada para isso. A minha ideia era mais bater papo, assim, mas eu acabei botando essa apresentação que a gente faz em vários espaços, enfim, lá pelo Observatório de Favelas, mas eu acho que vai ser útil para a gente conversar. É até a apresentação que eu levei lá no encontro que a gente fez esse ano na Maré, Ana. Mas, enfim, era só para dar esse preâmbulo para vocês e para a gente começar a nossa conversa. Então é isso, eu saio da PUC em 14, né, e vou parar no Observatório de Favelas, quase por acaso, na verdade. Eu trabalhava num escritório de arquitetura que eu achava muito bom, e era o que eu achava que um bom escritório deveria fazer, um escritório que ganhava concurso, que fazia uma arquitetura de alta qualidade, né? E eu
acreditava que aquilo era o espaço que eu poderia me desenvolver mais, né? E aí é curioso, porque eu estava muito infeliz nesse escritório, né? Era assim, uma infelicidade tremenda, assim. Eu tinha certeza que aquilo não era para mim. Estar sentado pensando projeto na frente de um computador. Até trabalhava com o Tosten na época, não sei se você lembra, enfim. E dali um amigo meu estava no Observatório de Favelas, ele precisava de alguém para ajudar com os mapeamentos, eu acabo indo para lá. E, enfim, que foi muito importante para mim. Assim, então é importante situar, né? Porque 2013 é um período socialmente, politicamente importante para o país, né? Um momento assim, de convulsões, de manifestações, naquele momento extremamente desordenadas, né? A gente não sabia muito para onde aquilo estava indo, mas o fato é que aquele contexto de país me atingiu em cheio também. Acho que a minha infelicidade ali tinha muito a ver com aquele contexto político, de fato, né? A gente sabe hoje, né, que aquele movimento ali que aconteceu, ele era muito influenciado por uma manipulação digital, né? Aquelas experiências que aconteceram na Turquia em 2011, enfim. Mas, de todo modo, foi um caminhão que passou no país e acho que balançou muita coisa. E o que a gente vive hoje tem a ver com aquele momento. E, para mim, ir para a favela ali naquele momento, né, estar na favela naquele momento, tinha esse sentido também, de encontrar um caminho político na minha trajetória que não era tão acentuado antes, né? Mas é isso, eu chego ali no observatório, então, em 2014, e na verdade, né, o que a gente fez, o que eu fui fazer naquela época, naquele contexto, que é uma coisa muito específica, eu fui trabalhar na base cartográfica da Maré, né? Até a gente estava construindo a primeira base cartográfica da Maré. A Maré, como a maioria das favelas naquele contexto, não estava representada nos mapas oficiais, nas bases cartográficas, aerofotogramétricas da cidade, né? E o nosso exercício ali naquele contexto, nosso objetivo era produzir essa primeira base, daí produzir um primeiro mapeamento de usos do território, da Maré, para a gente incidir politicamente num determinado contexto que a cidade vivia, né? Então é isso, ali em 2014, a gente já estava ali às vésperas da Copa do Mundo, né? Viriam as Olimpíadas, a gente vivia um contexto de cidade muito específico, né, na verdade, e bom, do próprio DNA do Observatório de Favelas, vou falar um pouco disso, incidir sobre as políticas públicas da cidade pensadas para a favela, né? Então, o nosso objetivo ali era, entendendo, né, que a gente tinha que produzir uma base, tinha que produzir conhecimento sobre a favela para que a gente conseguisse começar a pensar projeto, política pública, né? Então era um passo muito básico, na verdade, né, que a gente tinha que dar naquele contexto. Hoje até a tecnologia avança, né? Então hoje é até curioso pensar em fazer uma base cartográfica do jeito que a gente fez na época, né? Com GPS, andando no território, e vendo, e desenhando. Eu acho que hoje... mas é um pouco do contexto que eu chego lá. E aí, bom, eu acho que vale, só para comentar com vocês, né, dizer o que é o Observatório de Favelas, né, situar um pouco para vocês. Quer que bote chamar da apresentação? Pode ser. Não, é que ele está visualizando. Por mim, não. Não precisa? Não sei se a galera prefere. Se tiver muito pequeno, vocês avisam. Tá pequeno sim. Tá bom. Então tá bom. É aqui? Não. É nos 3 pontinhos. Isso. Aí tá ali, apresentação. Tá bom. Debaixo do... Esse. É só ir passando. Beleza. Mas, bom, aí eu chego, né, saio do Escola de Arquitetura e chego numa organização da sociedade civil, né? Imagina, 2 universos completamente diferentes, 2 formas de pensar e pensar a intervenção no espaço de uma maneira muito diferente. E aí, bom, só para dar uma introdução para vocês, né, não sei o tanto que vocês conhecem, mas o Observatório de Favelas é uma organização da sociedade civil que hoje já está completando 24 anos, na verdade, essa apresentação está até mais antiga. Ela é fundada por intelectuais de favela e periferia que alcançam um espaço universitário, quer dizer, rompem as barreiras, gravíssimas barreiras do acesso, né, para as camadas populares, para os moradores de favelas e periferias, para as populações negras, né, ali Jailson de Souza e Silva, o Jorge Barbosa, Eleonalva Souza, né, são as pessoas que estão fundando ali o observatório, e a ideia, né, dessas pessoas era
justamente pensar uma organização que conseguisse conciliar a produção de conhecimento com estratégias de incidência política, né? Então, a ideia do observatório não é trabalhar com a maré, trabalhar com o desenvolvimento da maré especificamente. A gente também trabalha com o desenvolvimento da maré. A gente tem a maré como uma centralidade para pensar as favelas da cidade como um todo, para pensar políticas públicas para as favelas como um todo, na perspectiva das favelas, ou seja, né, como que essas lideranças intelectuais que fundaram o observatório tentaram construir um arcabouço teórico, metodológico, que desse conta, né, de pensar outras abordagens capazes de fato, transformar o espaço da cidade, mas a partir das favelas e dos favelados não como objetos, mas como sujeitos da transformação, né? Então, é importante situar o que é o Observatório de Favelas, né, nesse sentido. E aí, nesse sentido, assim, é importante também destacar, tem uma espécie de tríade assim, que a gente trabalha, que orienta o trabalho, que é a produção de conhecimento, a construção de metodologias e a incidência política, né? Então, conceito, metodologia e incidência é o que orienta todos os projetos que a gente faz no Observatório e fala desse nosso DNA, né? Um pouco dessa nossa pegada, que tenta vincular essas duas estratégias de pesquisa com incidência política direta, né? E aí a gente se organiza nessas 5 áreas específicas de atuação, né? Arte e território, comunicação, educação, direito à vida e segurança pública e políticas urbanas. A área de políticas urbanas é a área que eu coordeno lá no Observatório. E, bom, a gente tem uma sede na Rua Teixeira Ribeiro, que fica no Parque Maré. A gente tem um centro de arte contemporânea, que os projetos de arte e território acontecem, que é o Galpão Bela Maré. A gente faz a gestão da Arena de Cro, que fica ali na Penha, na entrada do Complexo da Penha. E, bom, é um pouco dessa maneira que se organiza o Observatório. E, assim, a gente tem uma certa abordagem em comum em todos os projetos, em todas as nossas formas de atuar, que é a compreensão de que, assim, em linhas muito gerais, né, uma formulação do próprio Jailson, de muitos anos atrás, de que as formas de ver, né, as formas de representar, elas definem diretamente o modo como a gente produz a intervenção nesses territórios, né? Então, o debate sobre representação socioespacial, sobre os territórios de favela, sobre os sujeitos de favela, é a base de onde surge o observatório, né? Então, construir uma perspectiva que rompa com os estigmas, que rompa com os preconceitos, que no final das contas são os preconceitos que orientam as políticas públicas, que orientam os nossos projetos como arquitetos, muitas vezes, né? Esse preconceito está no nosso olhar, né? É a base do Observatório de Favelas. Então, superar essas representações estava lá atrás nessa formulação e continua acompanhando nossas propostas. É um pouco do que a gente chama do paradigma da potência, enfim, isso dá para a gente discutir de várias maneiras, mas a ideia é como construir representações que consigam colocar esses grupos sociais de fato como sujeitos perceptíveis a partir de suas potências, mas sem, obviamente, deixar de observar as imensas desigualdades que estruturam a nossa sociedade, as barreiras, as precariedades, né? Mas, enfim, só para a gente fazer uma breve introdução, acho que vocês conhecem onde fica a Maré, vocês são arquitetos e urbanistas, não preciso passar por isso para vocês, não é muito a minha ideia, a não ser que vocês queiram que eu fale da Maré, mas eu acho que... Bom, só para título de curiosidade, né? Um conjunto de 16 favelas localizado na zona norte do Rio de Janeiro, tem uma formação histórica, né? Na verdade, assim, anterior à própria ocupação que a gente chama de Maré, a gente tem uma territorialidade muito forte nessa região que a gente chama de subúrbio da Leopoldina. Mas, enfim, não cabe aqui falar de história tanto, mas é um território muito especial para a cidade, essa região do subúrbio da Leopoldina. Essa região da Maré, na verdade, ela era um conjunto de enseadas, né, localizados ali desde a ponta do Caju até a fronteira do município, né? E era de fato um conjunto natural, conjuntos naturais muito especiais, um conjunto de enseadas, mangues, etc., que depois vão passando por um processo de urbanização muito violento, né? Acho que o professor Pedro está aqui, ele
tem um livro importante sobre a Avenida Brasil, né? E acho que vocês estão vendo aqui até uma imagem da construção da Avenida Brasil, né? E é a partir dos anos 40, a construção da Avenida Brasil, que você tem uma acentuação, primeiro da degradação desses espaços naturais, né? E depois das próprias ocupações dessas áreas da cidade, né? Muito vinculadas a essas grandes construções, né? Esses corpos negros, periféricos, né? Que vêm para trabalhar na cidade, que vêm para construir a cidade, né? Mas que são vistos pelo poder público, pelo capital, como corpos de descarte, né? A partir do momento que se concluem esses projetos, né? Então, a Maré, como tantas outras favelas dali, sua formação, pelo menos seu crescimento, está vinculado a esse conjunto de populações que são o principal alvo das expropriações, das espoliações urbanas de demarcação racial, e de fato ajudam a entender a própria história do Rio de Janeiro, mas não é isso que eu vim falar aqui. Então, mas enfim, só para, acho que é importante também situar, né, de onde a gente está, onde estão nossos pés para pensar a cidade, né? Ou seja, pensar a cidade a partir da favela, né? Mas é isso, eu estava falando para vocês que eu chego lá para fazer esse primeiro mapeamento, né? E era muito, na época ele era algo muito relevante pelo conjunto de debates que se fazia na Maré. A Maré vivia naquele contexto uma efervescência muito grande para se pensar enquanto um projeto, né? Enquanto um espaço coletivo, um espaço de construção coletiva, né? Então, naquele momento, a gente via um conjunto de organizações e lideranças populares de fato unidas em torno do pensamento sobre a Maré, né? Tanto diagnosticar, observar, né, aquele território, diagnosticar não é as melhores palavras, mas, sobretudo, pensar a transformação daquele território, né? Então, assim, nós do Observatório de Favelas, o pessoal da Redes da Maré, pessoal, enfim, de associações, lideranças populares, e tudo isso, né, essas organizações históricas da Maré, sempre procurando construir articulações, né, com o poder público, com a universidade, com outros pesquisadores, né, nunca numa pegada de nós por nós, mas sempre numa pegada do protagonismo popular, se articulando com outras frentes para pensar a transformação do espaço, né? Então, o território inventivo e esse mapeamento, então, ele está vinculado a um conjunto de experiências de produção de conhecimento e estratégia de incidência política. Então, o Censo da Maré, que foi um grande marco para a transformação do espaço, o território inventivo está diretamente vinculado ao Censo da Maré, por exemplo. Não sei o tanto que vocês conhecem desse projeto, mas, de fato, é um divisor de águas na história da sociedade civil da Maré. Aí a gente tem o Guia de Ruas, que é um outro exemplo muito importante de um projeto de pesquisa que a gente fez logo antes do Território Inventivo, que também dava conta de fazer uma coisa básica, que é desenhar as ruas do território, que não tinha lugar nenhum, a prefeitura não tinha. Então, você não tinha nem a rua, nem a oficialização da rua, não tinha o nome da rua, então uma série de serviços que já eram justificados que nunca chegariam, porque, afinal de contas, será que tem rua na Maré? Se perguntava o poder público, né? Será que existe maré, já que a maré não está desenhada nos mapas, né? Talvez fosse isso que algumas pessoas pensassem de grupos hegemônicos, enfim, não preocupados em construir uma cidade mais justa, né? Mas a verdade é que os vazios cartográficos das favelas no Rio de Janeiro, eles são uma expressão fundamental da formação socioespacial da cidade. É uma formação que é marcada pela expropriação urbana, que é marcada pela expulsão dos corpos negros dos espaços valorizados, né? Que é marcada pela perseguição a grupos sociais e pela invisibilização desses corpos, né? Que é marcada pelo apagamento da possibilidade de construção desses sujeitos enquanto sujeitos políticos de transformação da sociedade. Então, o vazio cartográfico não é só uma questão técnica, o vazio cartográfico ele é uma expressão fundamental de uma cidade profundamente desigual e racista. Então, a nossa ideia era, de fato, fazer a base, né, e produzir uma pesquisa, né? Ou seja, não só mostrar que o território existia, né,
não era um vazio, mas mostrar que se a gente olhasse os seus usos por cores, etc., a gente veria uma explosão de formas diferentes de uso, de formas de convivência, de dinâmicas urbanas, de formas de apropriação do espaço, de práticas culturais, de práticas econômicas, práticas políticas, né? Então, essa trajetória que vai do vazio cartográfico à observação, reconhecimento das potências no território, é um pouco como o território inventivo se colocava naquele contexto e queria contribuir para discutir a formação da própria maré lá, né? Então, é daí que surge esse projeto, né? Ele vem dessa linhagem de organizações e lideranças, né? E, de novo, ele está dentro desse contexto de cidade. E aí, só para vocês entenderem como é que se dão nossas estratégias de incidência política, né? E produção de conhecimento, então, nesse caso, a gente tinha muita certeza de que o nosso ponto final era que essa base fosse incorporada pelo poder público, né? E que não apenas a base fosse incorporada, mas a metodologia de mapeamento fosse incorporada, né? E é de fato que a gente consegue fazer no final desse processo. E o IPP incorpora essa nossa base cartográfica, incorpora nossas estratégias de mapeamento para um tanto de pesquisas que eles estavam fazendo em favelas naquele contexto. Enfim, só para mostrar para vocês, nesse caso, uma trajetória que vai do vazio cartográfico ao reconhecimento das potências, a uma capacidade de incidir politicamente a partir da pesquisa, né? E é daí que nasce o território inventivo. E, de fato, até 2018, a gente foi desenvolvendo ações a partir disso. Então, a gente fez o mapeamento, depois a gente se vinculou a um processo participativo, um processo coletivo, mais que participativo, de construção de um conjunto de propostas e agendas urbanas para a Maré, que contava com as 16 associações, com as organizações populares, para se pensar esse território. E, enfim, a gente foi desenvolvendo o projeto, até que em 2018 a gente entendeu que aquilo era mais que um projeto, ou que um projeto que se desenvolvia em vários projetos, né? A gente entendeu que aquilo era uma metodologia de trabalho, né? E é justamente quando a gente cria o eixo de políticas urbanas do Observatório de Favelas. Esse eixo não existia, a área de políticas urbanas era transversal a tudo que a gente faz, porque o debate de direito à cidade, a discussão sobre projetos de cidade está no centro do Observatório de Favelas, mas ali a gente desenha aquilo como um eixo fixo, como uma quinta área do Observatório de Favelas, junto com o professor Jorge Barbosa, nosso mentor, nosso guia, né? O Aruan Braga. Eu acabo coordenando esse primeiro ciclo desse eixo, mas que ele nasce da sistematização desse projeto enquanto uma metodologia, né? Enquanto uma estratégia, enquanto um programa de políticas urbanas do Observatório de Favelas, né? Então a gente pensa esse programa, entende como é que se desenvolve esse passo a passo de trabalho, né? Estudando nossos projetos e observando nossas experiências da Maré. Então, aquela tríade conceito, né, conhecimento, metodologia e incidência, né, que está orientando todas as coisas, né, aqui ela vai se desdobrar para a gente em 4 eixos fundamentais, né, que é produção de conhecimento ou reconhecimento das potências, os processos educativos, né, cursos, etc., a mobilização e articulação territorial, mas de amplos atores que estão envolvidos com a produção do espaço, né, e, por fim, a incidência política, que depois a gente vincula a ideia de experiências de implementação territorial, mas que não é nosso perfil. Depois a gente vai anexar isso. Então, quer dizer, pesquisa, processos educativos, mobilização, incidência política são as dimensões do nosso trabalho, mais do que etapas, porque no final essas coisas estão cruzadas, elas têm que ser pensadas juntas, né? A produção de conhecimento está vinculada a processos educativos, né? A mobilização ela não pode estar desvinculada da incidência, ela tem sempre um objetivo final. Então, é assim que a gente organizou, depois a gente acabou certificando como uma tecnologia social, porque politicamente era importante para nós fazer essa disputa desse espaço das tecnologias sociais, apesar de todas as críticas e debates que a gente pode fazer em torno desse conceito e tal, mas para nós era importante ter essa certificação naquele momento. E, bom, esse projeto vira uma área, vira uma metodologia, vira uma tecnologia social e a gente vem trabalhando nesses últimos 6 anos nessa perspectiva, né? O que acontece Perdão, eu tinha um slide para falar disso. O que acontece é que cada projeto, cada ação que a gente tem
se vincula um pouco mais a cada um desses eixos. Isso é mais para facilitar o nosso trabalho do que da natureza dos projetos, mas obviamente eles estão vazados, existe um deslizamento entre cada um desses eixos, né? E eles têm um atravessamento profundo, né? Não se pode pensar um sem o outro, não existe uma ideia de passo a passo, né? Bom, mas já falei disso, já falei desse histórico também, já tem uma linha do tempo, olha só. Bom, é isso, a gente nasce em 14, enfim, tem uma série de marcos aqui que depois eu vou até falar um pouco mais deles, agora, na verdade. Então, para falar um pouco desses projetos, né, que a gente vem realizando, para dialogar um pouco com vocês em relação a isso, né, eu vou falar um pouco de projetos que estão relacionados a cada um desses eixos, que eu acho que vocês também conseguem ter uma dimensão de como a gente vem atuando, quais são as nossas estratégias e como que isso, para mim, né, numa trajetória pessoal como arquiteto, foi muito libertador, né, no sentido de pensar a produção do espaço não necessariamente atrelado ao desenho do projeto, né? Obviamente o desenho ele é fundamental, né? Ele é a parte central, parte fundante da nossa profissão, né? Mas para mim, pessoalmente, foi fundamental entender a produção do espaço para além do desenho, para além do que a gente entende como desenho projetual, né? E aí, nesse sentido, é que esses eixos funcionam também como estratégias projetuais, né? Estar mobilizando, estar se articulando, estar produzindo incidência política. Como que se produz espaço, né? No final das contas, né? De quantas formas se produz o espaço, né? O espaço projetado é uma das formas de produção do espaço, mas a produção do espaço em si ela não depende apenas do projeto, né? Ela depende de uma série de fatores, enfim, de relações, né? De formas de vivência desse espaço, enfim, e que nos permitem olhar de uma maneira muito ampliada até para os não arquitetos em sua ação de produção, né? De territorialidade. Então é muito nesse sentido também uma trajetória de alguma maneira negar a arquitetura para depois me reencontrar com ela e entender que é também, né? Que abrir mão do desenho não significa abrir mão do campo disciplinar, né? Nesse sentido. Então, enfim, mas eu ia falar de projetos, né? Então é isso, nas pesquisas, nessa ideia de reconhecimento das potências, muito mais do que produzir uma pesquisa, mas uma pesquisa engajada com um certo sentido político, né? Na medida em que as ideias se engajam também no debate político, né? Então, tem vários exemplos de pesquisa, essa do mapeamento certamente é uma muito relevante, que a gente fez lá atrás, que deu para desenhar para vocês da produção de conhecimento até a incidência política, como é que isso aconteceu, né? Mas aí tem várias outras pesquisas, essa foi uma pesquisa sobre territorialidades da cultura na Maré, e aí a cultura é uma dimensão fundamental para nós, para pensar a produção do espaço nas favelas, em sua relação com o conjunto do espaço urbano, né? Isso é uma pesquisa também de 2017, salvo engano. Essa é uma outra pesquisa também ligada à cultura, nesse caso é o projeto Culturas de Periferias, volume 3. Tudo isso vocês encontram no site do Observatório de Favelas, a gente tem e-book, tem todas essas coisas por lá. E nesse caso específico, né, vocês já conseguem ver um pouco da nossa preocupação de olhar para além de um território específico, né? Nesse caso, muito especificamente, a gente estava olhando para as circularidades de grupos populares pela cidade e, com isso, a disputa das centralidades, né? Como é que existe uma disputa das centralidades a partir das práticas culturais. Aqui, especificamente, a gente estava olhando para as feiras pretas, para as rodas de samba de mulheres e para as rodas de rima e slam. Então, era especificamente para esse recorte, mas, no fundo, a mesma preocupação. Como que se produz a cidade, como que a gente olha para esse conjunto urbano a partir da favela, entendendo que aí, enfim, não existe uma partição, né? Nessa perspectiva até conceitual, né? Obviamente, essas lideranças, né, Jailson, Eliana, da Rede da Maré, vêm há muitas décadas batendo na tecla, né, favela é cidade, ainda que hoje a gente possa, né,
Ana, pensando aqui no João Aleix, que é um colega nosso da Maré, que cidade é essa, né? Mas enfim, isso é um debate para outro momento. Mas esse projeto é um outro projeto de pesquisa que mostra um tanto das nossas preocupações, né? Aí falar de processos formativos, né, de processos educativos, certamente o Corpo Morada é um dos principais projetos que a gente tem. Agora a gente está indo para a 3ª edição do Corpo Morada. O Corpo Morada ele é um curso, né, para pesquisadores, ativistas, também arquitetos e urbanistas, mas priorizando o público de favelas e periferias, né? A gente pensa ele naquele ano de 2021 que o Rio vira a capital internacional da arquitetura, né? A gente é chamado pelo IA para ajudar, pelo IAB para ajudar a formular, porque o concurso seria na Maré e tudo mais. E a gente se viu muito mobilizado a discutir, afinal de contas, o que é patrimônio, né? E por que é sempre esse debate patrimonial, ele recai nas mesmas coisas, né? Recai nos mesmos lugares da cidade, produz sempre esse regime de visibilidade e invisibilidade que a gente está acostumado a ver, né? Então, que patrimônio é esse do Rio de Janeiro, né? Desde o conceito lá que está lá na própria, se não me engano, não sei se é no plano diretor, mas enfim, na própria cidade, nas próprias políticas públicas da cidade do Rio de Janeiro, a gente olha a definição de patrimônio, a gente fica, bom, beleza, mas parece que a gente está olhando uma parte muito pequena do que é a cidade, né? E o que é patrimônio, né? E a nossa provocação era como que a gente consegue olhar para as favelas e produzir essa disputa de patrimônio, ou seja, como que a gente consegue colocar a favela como um patrimônio da cidade. E aí é muito importante a gente não simplificar as coisas, né? Porque se toda a nossa disputa é para dizer que a favela não é um problema, ou seja, a favela não é sinônimo de problema, né? Que nós estamos indo solucionar, nós arquitetos e tal, não sei o quê, também não é a solução, né? Não é simples assim. Então, favela não é o problema, a favela é a solução. Não é tão simples assim. Mas se a gente... mas eu estou convencido de que que as favelas no Rio de Janeiro, por suas experiências de luta por direitos, que são muito plurais, elas têm a ensinar muito para a cidade. E eu acredito que uma cidade que quer, de fato, superar suas desigualdades profundas, sem essa perspectiva, vai ser muito difícil da gente conseguir fazer essa superação. Vai ser muito difícil, né? Então, o Corpo Morada ele era um curso, uma formação que tinha esse objetivo de, primeiro, provocar esse debate do que é patrimônio, né? E, segundo, fazer com que os próprios moradores de favelas, que eram os participantes do curso, pensassem seus territórios enquanto patrimônio, e o curso tinha o objetivo de, como resultado final, que os próprios participantes produzissem um inventário, né? Que é um pouco o que vocês estão vendo ali naquela ponta. Enfim, num processo que é ao mesmo tempo um processo de educação, mas é um processo de pesquisa casado, né? Eu tenho mais 10 minutos, eu vou conseguir terminar no tempo combinado. E bom, tem um tanto de experiências aí de mobilização, né, que a gente poderia mencionar. Certamente, lá em 2016 e 2017, a oficina de mobilidade e espaço público que a gente faz na Maré, ela é muito relevante em termos de mobilização popular, de articulação territorial, né? A gente tem essa publicação também lá no nosso site. A gente falou de como a base cartográfica foi uma plataforma para a gente produzir incidência sobre os processos de produção de conhecimento do próprio Estado e do próprio poder público sobre as favelas, que é um problema histórico, né? Não produzir conhecimento é uma forma de dominar também, é um tipo de dominação, né? Enfim, tem diversas outras experiências muito interessantes de mobilização popular, que inclusive, por exemplo, estão relacionadas a esse projeto que eu vou falar um pouco agora, e que, na verdade, ele já nos ajuda a pensar também como que a gente vem atuando com incidência política, né? Enfim, esse é o projeto que a gente resolve definitivamente entrar em experiências de intervenção territorial, entendendo que esse era um pulo importante para nós, não no sentido de fazer experiências pontuais continuamente,
mas na medida em que certas experiências de implementação potencializavam o nosso debate, potencializavam a nossa capacidade de produzir incidência política, né? Então, assim, a nossa entrada no campo da habitação, ali a partir de 2019, né, se dá primeiro numa perspectiva de pesquisa, né? Tanto uma pesquisa das experiências de luta por direito à moradia na Maré, que são muito relevantes, a gente tinha o objetivo de aprender com essas experiências, sobretudo no Tijolinho. É um território muito especial da Maré, que tem uma experiência nos anos 80 que até hoje é muito forte, muito inovadora de luta por moradia, né? Enfim, alguns arquitetos aqui provavelmente conhecem, né? Na época, todo o processo de mobilização popular, a gente tinha a Eliana, né, no final dos anos 80, como presidente da Associação de Moradores, com 22 anos, uma super liderança, e que eles vão produzir uma série de manifestações, mobilizações junto ao poder público, que vai culminar com a construção desse projeto, que depois contrata Bento Rubião para fazer os desenhos e tudo mais. Uma experiência muito importante, e a gente queria ir lá aprender com isso, né? Estudar isso, estudar as transformações também nessas habitações e, sobretudo, olhar técnicas construtivas, né? Não que nós poderíamos levar, mas as técnicas construtivas que estavam no território, né? Quais são as técnicas trabalhadas pelos construtores locais, quais são as técnicas trabalhadas na autoconstrução ou nos construtores, enfim, que atuam nessa rede da construção civil do território. E eu lembro que a gente iniciou esse projeto provocado por uma colega nossa da FAO, ela é engenheira e tal, né? Como é que a gente vai levar as técnicas para a Maré, como é que a gente vai levar as técnicas, eles têm que vir no laboratório. Eu falei, olha, minha preocupação é como é que a FAO vai receber essas técnicas, porque esse caminho do fundão para a Maré ele já está acontecendo, né? Como é que a gente faz o fluxo contrário, né? Como é que a gente vai testar técnicas, tecnologias, materiais, estratégias de segurança do trabalho que existem com muita potência naquele território, né? Então, esse projeto nasce com essa perspectiva e depois a gente entende a necessidade de fazer uma experiência de ATIS lá, né? Nesse lugar. E aí, de novo, para mostrar para vocês a nossa preocupação em produzir incidência política, né? A ATIS aqui para nós é uma ferramenta, né? Uma ferramenta para pensar direito à moradia, uma ferramenta para pensar política de habitação em favela, né? Um entendimento também de um senso do contexto político que a gente está vivendo, né? Então, a lei de ATIS, ela tem 20 anos, ela é uma lei recente, apesar da ideia de assistência técnica, obviamente, ser antiga, né? Mas é uma lei recente. A lei no estado do Rio de Janeiro, ela é da Marielle Franco, tem uma camada simbólica para nós muito importante, e o entendimento, né, de que, como os municípios têm que regulamentar para produzir seus programas de ATIS, isso tem que acontecer, porque está previsto por lei, fazer um projeto como esse tem o sentido não só de entregar, né, reformas e tal, mas de empurrar esse negócio para frente. Esse negócio tem que andar, esse programa tem que sair, a gente tem que construir uma política de ATIS nacional, né? Pensando cada lugar, cada especificidade, mas isso tem que ser um pensamento amplo, né? A gente tem que pensar uma política de habitação para as favelas, enfim, para territórios populares de uma maneira ampliada, e a ATIS me parece que tem que ser pensada junto com a construção de novas habitações, com a conversão de edificações existentes que não são habitacionais e a transformação das condições de precariedade de conjuntos que estão consolidados, que não vão ser demolidos, que não faz sentido demolir, né? Então, para nós tinha esse sentido, né? E daí que a gente começa a voltar, né? Aí eu volto a ser arquiteto, volto a desenhar, volto a me sentir, né, alguém que está envolvido com um projeto como desenho, né? E, de fato, são experiências muito importantes para nós. A gente consegue fazer algumas intervenções no território. Nossa ideia era que isso estivesse vinculado a uma experiência muito incipiente, mas numa experiência de organização dos moradores em torno do território, a ideia de que você não pode desvincular a unidade habitacional do território, então pensar o que era possível com o dinheiro que a gente tinha, né? Mas a mobilidade dessas quadras que a gente fez a intervenção, a relação com o lixo, articular moradores com a Conlurb para definir os horários específicos, fazer um processo também pedagógico e comunicacional com os moradores, em algumas dimensões
socioambientais que eram pertinentes de serem feitas, né? E tudo começa com pesquisa, então é bacana, porque aqui tem pesquisa, existe formação, porque isso era uma extensão lá da FAO, então a gente estava preocupado na formação dos estudantes, e tinham estudantes da Maré participando do projeto, né? Isso desemboca num processo de mobilização com os moradores para produzir isso, e articulação com os agentes públicos, então com a LURB, Horta Carioca, etc., e desemboca numa experiência de intervenção e incidência política, né? E na parte da incidência política a gente, né, participou dos programas que estavam sendo, no GT que estava sendo produzido pela prefeitura para pensar um programa municipal, a gente ocupou os espaços, né, nas autarquias de arquitetura, etc., no CAL, no IAB, então e esse é um processo em curso, né? A gente tem o entendimento de que essa é algo que a gente ainda não colheu suficientemente os resultados, né? E aí, só a título de curiosidade de incidência política, 2 minutos, né? Acho relevante falar da transformação da categoria aglomerados subnormais para favelas pelo IBGE. Essa é uma luta clássica do Observatório de Favelas, não só, por favor, não me entendam errado, de jeito nenhum, é um debate que vai eclodir no começo dos anos 2000, num tanto de organizações que vem querendo mudar a representação das favelas, entendimento de que aglomerado subnormal era algo muito duvidoso, né? A galera já estava superando o debate sobre comunidade. Porra, comunidade tem um tom meio esquisito, né? Afinal de contas, por que não favela? Afinal de contas, o que é favela, né? Por que não se apropriar disso? Por que não ressignificar essa ideia que vem há mais de um século sendo construída a partir de um estigma, né, que necessariamente está vinculado a uma dimensão racial, né? Enfim, isso é o tanto de coisas que a gente vem fazendo. Então, só para concluir, enfim, e fazer um pouco desse arco, né? Esse projeto é super recente, a gente concluiu ele no fim do ano passado, continuamos nesses processos de incidência. Essa experiência que me traz de volta para a PUC, né? Esses 10 anos de caminhada lá na Maré. Aí no meio eu vou para geografia na UF, fazer uma pesquisa sobre o funk, a relação entre funk e a produção do espaço no Rio de Janeiro. E aí eu venho para a PUC para fazer o doutorado em Ciências Sociais, para estudar isso, né? Para tentar estudar o tanto de coisas que vêm sendo feitas, não só pelo Observatório de Favelas, mas por muitas organizações que vinculam a produção de conhecimento com incidência política para transformar o espaço, né? Então é por isso que eu volto para a PUC, e aí venho no convite para trabalhar no UNIR, que é uma iniciativa multidepartamental, né, que envolve ciências sociais, arquitetura, geografia, enfim, relações internacionais, uma série de departamentos da PUC, que é o Centro de Pesquisa e Articulação PUC Rocinha, né, tá nos seus primeiros anos, e é um projeto auspicioso também, que justamente trabalha com a ideia de produção de conhecimento e incidência política, né, num trânsito entre favela e faculdade, universidade, né? Então, né, concluindo, né, um pouco dessa minha caminhada, né, que sai da negação da arquitetura para buscar outras coisas, no meio do caminho me descubro como arquiteto, me aceito como arquiteto, na autoanálise, né? E isso tem a ver com estar na PUC lá atrás e voltar para a PUC agora, né? Então, por isso é tão importante para mim estar aqui agora, conversar com vocês, enfim, tem um peso super importante para mim, então agradeço. Muito obrigado, gente. Sua água. Ah, que eu não bebi nada. Quer que eu te sirva aí, cara? Só dizer uma coisa que eu não disse, é muito legal estar aqui com o Daniel. Assim, eu acho que isso certamente é uma das coisas mais legais disso tudo, né? Quando veio o convite eu te falei isso, enfim, só para falar publicamente isso. Imagina. O prazer é meu também, imenso. Assim. Bem, vamos lá.
respirar um pouquinho antes da gente começar. Estou ainda com a sua fala. Bem, primeiro agradecer muito, né, por esse convite, né, por poder estar aqui trocando com vocês, agradecer a presença aqui, professora Ana Luísa, os outros professores aqui do departamento. É um prazer imenso poder estar aqui com você, Lino, e a gente poder ampliar esse espaço de troca aqui no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, né? Ter aqui os discentes, né, o pessoal da graduação, o pessoal da pós. Que coisa boa. É uma alegria mesmo poder compartilhar aqui um pouco da minha trajetória, né, um pouco, né, um pouco das questões que têm me movido, né, nos meus trabalhos e no meu envolvimento também com projetos sociais, com favela, né, enfim, uma série de coisas que têm consonância, que têm confluência um pouco com o que o Lino acabou de mostrar, né? Bem, eu sou Daniel Milagres. Eu fiz a graduação aqui, né, no curso de arquitetura da PUC e fiz o mestrado também aqui, terminei o doutorado na UFRJ e agora estou como pós-doc aqui no curso de arquitetura, né? Mas assim, sou também, né, um artista e sou também um babalorixá numa comunidade de terreiro, numa favela, na favela Jorge Turco, aqui na zona norte do Rio de Janeiro, né, que tem mais de 20 anos de trabalhos sociais em comunidades, em favelas, né, e um engajamento muito forte. Isso é uma dimensão, eu estou começando falando disso, porque é uma dimensão muito importante que ao longo da minha formação aqui na PUC, enquanto arquiteto, né, toda essa experiência de terreiro, né, ela me atravessou. E eu, muitas vezes, né, aqui, enquanto, né, um estudante de arquitetura, não via essas dimensões que a gente tem acesso da experiência, né, a dimensão do indizível, do invisível, do encantamento, né, de todo um processo, uma relação com o vivido, outra, né, e que no campo da arquitetura a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com essas dimensões, né, vamos colocar dessa forma. Então, assim, os processos que eu fui me engajando ao longo da minha trajetória, né, e que eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco, trazem essa preocupação, né, de lidar com uma espécie de complexificação do vivido, complexificação dos lugares, né, e de reconvocar esse compromisso com lugares de extrema vulnerabilidade na cidade, né. Eu também sempre fui morador do subúrbio da cidade, sou morador até hoje, né, e vivo num compromisso muito grande com a favela Jorge Turco, né. Então, assim, vou compartilhar aqui um pouco com vocês um pouco do processo de doutorado e um pouco dos trabalhos sociais que são realizados no Jorge Turco e depois um pouquinho do pós-doc, que é uma sequência aí para a gente entender um pouco como eu tenho pensado sobre as coisas, né. Eu chamei um pouco essa conversa aqui, que é importante para a gente nomear, né, as coisas para saber como a gente vai conversar com as pessoas, né? De gestos poéticos, gestos comunitários, gestos de reencantamento, né? E falar desses projetos, né, do doutorado e do sociais e do pós-doc como ações de pesquisa, né? Compreendendo que a pesquisa é fundamental dentro de qualquer projeto. Pode parecer uma bobagem a gente falar isso, mas é uma bobagem que eu digo algo que, nossa, a gente já sabe, a gente tem aqui pesquisadores, temos um programa de pós-graduação, mas é importante a gente reforçar isso, né? Então, bem, essas ações de pesquisa então partem como gestos críticos, né? Gestos críticos por quê? Porque eu parti de um não, né? Um não a uma situação em que eu falo, não, as experiências que se tem na cidade, a experiência simples de transitar do bairro Encantado, onde eu moro, à Gávea, né, não condizem
com o tipo de experiência, por exemplo, do transporte de mobilidade urbana que a gente discutia muito aqui, né? Então, gestos críticos, né, que se desdobraram nesses processos enquanto gestos poéticos, gestos comunitários e estou chamando aqui de gestos de reencantamento, reconvocando um pouco a discussão que eu desdobrei no doutorado. Vocês vão, espero que eu consiga falar um pouco aqui melhor sobre isso, né, que parte de uma discussão que está colocada hoje, né, por diversos pesquisadores, diversas pessoas, inclusive nossa querida professora aqui, Ana Luísa, né, de um processo, né, de desencanto do mundo, de desencantamento do mundo, né, e compreender o próprio gesto de pesquisa, né, enquanto um gesto de reencantamento, ou seja, um gesto de reconexão com a vida, com as possibilidades de vida, com as possibilidades de sobrevivência às violências, né? Eu falo isso junto com autores como Luiz Antônio Simas, Luiz Rufino, que são pessoas importantes também hoje, né, nesse debate, né, de entender que o oposto da vida é o desencanto e não a morte, né? Então, lutar contra esse desencanto, né, é produzir formas de reencantamento, né? Então, estamos indo nessa direção aqui. Essa história começou no processo de mestrado aqui na PUC, em que toda a minha visão sobre o que eu poderia fazer enquanto arquiteto, sobre as práticas que eu vinha me envolvendo, né? Trabalhei em escritório, projeto do Museu da Manhã, projeto Parque Madureira, né? Práticas assim mais tradicionais do escritório de arquitetura, né? E nesse momento que eu entrei no mestrado, eu deixei isso, né? Eu me desviei disso e fui repensar como que a gente pode, então, entrar nos lugares, pensar os lugares de uma forma diferente. E aí eu tive a oportunidade aqui, com a orientação do professor Marcos Fávero, né? Eu tive uma abertura muito grande para construir outras escritas, né? Em lugares que margeavam a ferrovia, né? Então, numa relação muito próxima com de questionamento dos muros da ferrovia, né? Então, eu fui criando experiências corporais, entrando nesses limiares e produzindo escritas nesses lugares, não só com as imagens, né, mas também com vídeos e com escritas, de fato, né, escritas. E nesse cruzo, né, entre o que era escrito com palavras, entre o que era escrito com as imagens, né, nesse cruzo entre essas coisas, outras relações foram sendo estabelecidas, outras paisagens aí ferroviárias foram surgindo nesse processo, né? E bem, no doutorado, toda essa primeira experiência, porque esse foi um primeiro contato, né, que surgiu de um estranhamento com os muros, né? Tudo isso pôde ser expandido, né? E é muito importante assim falar da dimensão da importância dos encontros, né, nesse processo, né? E nesse momento, assim, vale muito falar do encontro, da possibilidade de encontrar com a professora Fabiola Zono, que foi professora aqui do departamento, né? Foi uma pessoa que pôde, que teve uma abertura imensa e foi fundamental para que esse trabalho do doutorado se desdobrasse dessa forma, né? Então, esse é o nome da tese, Gestos Encantados, Ações Poéticas e o Desdobrar Memórias em Paisagens do Rio Faria, né? E aí, antes de falar propriamente do trabalho, é fundamental aqui falar de dois trabalhos que me ajudaram a me engajar nesse processo de pesquisa, né? O primeiro foi o Atlas do Encantado, que foi feito em 2018, 2019, como um projeto de extensão em que eu me envolvi, né? Um projeto que foi desenvolvido, né, coordenado pela professora Fabiola Zono, e foi criado um coletivo Reencantado no bairro do Encantado, né, e por isso também o início do meu envolvimento nesse processo, que foi um projeto de valorização da memória desse bairro, né? Tinha uma abertura para o subúrbio, mas nesse bairro. Então foram feitas diversas ações, né, lá nos moradores tem aí algumas imagens, né, de mesão
com imagens que nós revolvemos, né? Antigas, e imagens que a gente, no encontro com os moradores, foram surgindo, e aí todo um trabalho de memória que foi sendo construído. E o Rio Faria, foi o rio que eu trabalhei muito no doutorado, ele começou a surgir, e é um rio que eu conheci vivo, do lado do Rio Faria, mas a relação que eu tinha com ele era de um valão, né? Um valão. Então, esse processo foi muito importante para me reconvocar. Eu falei, gente, mas é um rio, né? E aí, depois, nós desenvolvemos também, eu co-orientei o trabalho, mas muito próximo também desse trabalho, Onde Está o Rio Encantado, que partia de uma coisa que nós também descobrimos nesse processo, de que o nome do bairro Encantado se deu por conta desse rio, que era tido como um rio encantado, porque ele tinha cheias e trazia coisas e levava, e foi levar uma carroça, apareceu, não sei o quê. Tinha uma espécie de encantamento aí na relação com esse rio, e deu nome a esse bairro, né? E aí a gente construiu 3 ações, era uma bolsa de iniciação artística e cultural, do Gabriel Martucci e Gabriel Nigri, né, com a orientação da professora Fabiola também, em que nós construímos 3 ações, né, ligadas a essa pergunta: onde está o rio? Né? Onde está o Rio Encantado? E aí não vou entrar muito nisso, mas esse processo foi fundamental para desdobrar todo o meu trabalho no doutorado, né? Partia dessa dimensão do encantamento com essas águas, né? Essa é uma imagem também que surgiu nesse processo, uma imagem de duas pessoas dentro do Rio Faria, né? Numa relação próxima com essas águas, né? E então se desdobrou esse processo de uma aproximação com essas águas, né? Muito num diálogo também com Paul Ricoeur, que diz da construção da memória como a memória dos próximos, né? A memória se dá nesse campo da proximidade, da construção de proximidades. Então eu fui me aproximando então do rio. Aqui é só para vocês terem uma noção, né? De onde ele se localiza aqui na cidade, né? Esse trecho aqui é o trecho esse trecho aqui especificamente da Serra dos Pretos Forros, né? Na Água Santa. Água Santa é essa região aqui. E o Encantado é aqui, o Engenhão está bem aqui, vocês está dando para ver. Engenhão. E aí ele então segue por diversos bairros aqui, né? Aqui ele é achatado e passa no meio da linha amarela, enfim, e ele vai até a Baía de Guanabara, né? E eu, nesse processo, fui criando diversas ações poéticas ao longo por essas paisagens, entre essas paisagens, né? Bem, essa é uma pergunta que me moveu muito nesse processo, numa relação também muito próxima com Walter Benjamin. Aqui a professora Ana Luísa está aqui, né? Nós sabemos que ela tem uma pesquisa muito importante sobre o Atlas, né? E também uma relação, uma proximidade com Walter Benjamin, né? Então, assim, né, a pergunta: como poderíamos remontar uma história do Rio Faria a contrapelo, a partir do caminhar em suas paisagens? Por que o caminhar? Eu comecei a entrar nesses lugares. Um processo de estranhamento e de uma certa... Eu não me conformava com o fato de nós não podermos ter acesso ao rio, né? E partia de uma crença de que esse rio sobrevive, né? Então, como poderíamos remontar a história, uma história desse rio a contrapelo, né? O Benjamin está lá dizendo que a tarefa do historiador seria escovar a história a contrapelo, né? Então, essas ações que eu construí como uma pesquisa artística, né? Entendendo também que o campo da arquitetura, né, é um campo ampliado, né, em que nós podemos arrastar práticas, né, de outros campos e
e repensar a nossa própria prática enquanto arquitetos, né? Então, essas ações como possibilidades de desdobrar memórias nesse rio, né? Desdobrar memórias nesse rio. Desdobrar memórias pode parecer algo nossa, está lá, memória. Mas essa noção de desdobramento também foi fundamental, que a professora Fabíola trouxe a partir da relação com Deleuze, que eu não nego essas relações com autores que são importantes a gente ler também, né? Além dos autores, né, daqui, né? Além das referências que a gente tem aqui, né? Mas dialogar com essas referências, né? Então o Deleuze está lá falando que o desdobrar, né, ele define o múltiplo, né? O múltiplo como aquilo que é dobrado várias vezes. E o desdobramento não está em oposição à dobra, mas sim é o fazer crescer, é o dobrar várias vezes. Então, desdobrar memórias seria fazer crescer memórias, entrar em afundamentos de mundos, né? Então, essa é um pouco a proposta. Estou falando isso para vocês conseguirem entender um pouco o que depois foi acontecendo nesse processo, né? Várias ações foram se dando nesse caminhar, né? Um caminhar que era narrar, estranhar, um caminhar que era insurgir, retraçar, compor, né? Fundear, várias ações, né, nesse rio, como gestos de encantamento, de reencantamento desse rio, né? E vou compartilhar aqui um pouco. Essa é uma constelação que eu montei, né, que fala um pouco das ações que eu fui construindo na tese, né? Então, essa constelação tem imagens das ações, imagens de restos, né? Essa dimensão dos restos é muito importante porque dentro da minha experiência de terreiro, os restos são sagrados. Todos os restos são sagrados. Então, começar essa tese de doutorado a partir dos restos de um rio foi fundamental. Foi um gesto de fazer, usando aqui a palavra do Benjamin, fazer justiça aos restos seria expô-los em montagem, né? Então, pegar esses restos, estar com os restos e a partir deles, então, construir um trabalho, né? Então, essa é uma constelação, como eu falei para vocês, né? Que tem a ver com as ações que eu fiz, né? Essas linhas são um pouco falam das forças que foram sendo construídas, né, aqui nesse processo, né? Muito num processo de abertura, né? Não num processo de encerrar uma visão sobre o rio, mas num processo de multiplicar as visões que se podem ter do rio, de um rio, né? Para além da visão do valão, né? Para além da visão do valão. Tem um autor também, Nelson Brissac, que fala, né, da necessidade de nós, da experiência dos pormenores, né? Ele pergunta onde ocorre a paisagem, né? E ele fala da necessidade da experiência dos pormenores, e é um pouco isso, né? Esse processo de catar os restos, de estar com essa dimensão daquilo que é miúdo nos territórios, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo, um dos vídeos que foram produzidos para vocês terem um pouco uma noção, entrarem um pouco no espírito dessa construção de gestos poéticos, né? Isso foi na foz do rio, na Bahia, do Rio Faria.
tenho mais quanto tempo? Só para mim, né? Bem, essa foi um dos sete vídeos que eu fiz nesse processo. E, como vocês viram, tem algumas pessoas no meio desse processo, né? Algumas pessoas que aparecem, né? Isso foi fundamental, assim, porque as ações me fizeram encontrar pessoas que constroem relações com esse rio. Pescadores, canoeiros, pessoas que montam fogueiras na beira do rio com coisas, catadores, caçadores nas nascentes, lá na floresta, né? Andarilhos, pessoas que têm relações com esse rio ainda, né? E que criam ali práticas, falam para a gente de outras ecologias mesmo possíveis nesses lugares, né? Então, depois eu fui desdobrando, né, uma série de reflexões sobre que aprendizados a gente poderia ter desse processo. Então, com as fogueiras, como um aprendizado sobre, né, a vida que acontece, sim, nas sombras, na cidade, e como as fogueiras ensinam a gente sobre essas iluminações passageiras, né, como a nossa ação também pode aprender com as fogueiras, com aquilo que aquece enquanto está e que, né, se deixa aí, vira cinza e se pode, né, continuar a caminhar, né, aprender com as marés e os tempos da maré, o que ela desvela, o que ela, né, trazer esses aprendizados, né, disso. Os refluxos, como esse rio, quando some, ele pode virar, os corpos entram num devir rio e podem, né, fazer esse rio voltar a existir. Também essas pessoas falam desse rio que continua existindo, mesmo que não visível, né, para nós, com as águas não visíveis, as minagens, os momentos em que a água dá o jeito de aparecer nos muros, né, que são os canais, né, as sedimentações, os momentos em que se pode assentar, né, como se assenta nesse rio, as proteções, como as construções de alianças, né, você vê, as paisagens são múltiplas nesse rio, né, tem vegetação, tem pessoas que colhem ervas como eu, colho erva na beira do rio, né? E as pulsões, né, essas nascentes, o que pulsa ainda da Terra, apesar de tudo, de todas as tentativas de aniquilação, né? Então, esse foi um pouco um processo desse doutorado, né? E aí queria aqui falar um pouco rapidamente para vocês dos projetos que a gente desenvolve lá no Jorge Turco, né? Que geram um engajamento muito forte, vou passar rapidamente, né? Mas que fazem parte também desse processo meu, né? Como eu falei, né? A gente tem lá, por exemplo, um projeto Juntos em Torno da Mesa, que primeiro, é uma casa com pessoas, com mulheres idosas, né? Poucas. Eu sou uma das únicas pessoas que está lá cotidianamente, que tem uma idade, eu tenho 36 anos, né, vamos dizer assim,
E nós estamos lá, de modo organizado, construindo projetos laicos, né, dentro de uma comunidade que é extremamente violenta, né? Tá do lado, uma comunidade que está do lado do complexo lá, Chapadão, Pedreira, né? Uma comunidade que está suscetível a constantes guerras, inclusive agora, né? E nós estamos lá construindo esse trabalho, né? Já há muitos anos, encontrando meios de fazer. Então, tem esse que dá o projeto Juntos em Torno da Mesa, que no período da pandemia nós atendíamos regularmente, semanalmente no início, depois de 15 em 15 dias, depois de mês em mês, né? Depois de meses, 100 famílias, né, do Jorge Turco, que foram cadastradas conosco e tal, e hoje nós conseguimos atender só as famílias do Projeto Andorinha, que é um outro projeto aqui que eu vou mostrar. Esse é o projeto Pegue o que você precisar, que nós temos 5 pontos de arrecadação na cidade, de tudo que se quer doar, né, tudo que uma casa, que uma pessoa precisa, né, e nós recolhemos essas doações e montamos uma estrutura na praça, uma das praças de acesso ao Jorge Turco, e fazemos a distribuição gratuita para as pessoas, né. E esse projeto já aconteceu em outros lugares, em outras comunidades, mas nós já estamos há muitos meses só lá na Praça Zuinara. E é também um lugar em que as pessoas podem conversar e podem, né, também entender um pouco essa coisa do eu preciso disso, né? Não, eu vou deixar. A gente fala, não pode arrastar tudo, né? Então, tem um processo também de uma construção de um sentido comunitário, de um sentido, né, mais amplo ali, né? E tem o Projeto Andorinha, que é um projeto que atende, é um projeto de arte, cultura e cidadania para 40 crianças do Jorge Turco. Eu sou um dos professores de violão aqui lá. Está aqui o Gabriel também, que é professor de cerâmica lá das crianças, né? E nós estamos lá, tem aula de dança, aula de violão, aula de capoeira, artes plásticas, enfim, passeios culturais mensais. É um projeto que busca ampliação de horizonte para essas crianças, né? E nós estamos lá fazendo esse trabalho, né? Bem, não vou me demorar muito para dar tempo de falar aqui da última parte, mas a gente pode conversar, trocar depois. Mas uma coisa só fundamental, o alimento, né? Todos os dias de atividade das crianças tem o alimento para as crianças, né? A gente se mobiliza, a gente não tem apoio nenhum governamental, né? A gente depende da mobilização da rede solidária ligada a essa instituição, né? E os projetos, como eu falei, são laicos, né? Isso é muito importante para nós. O domínio das igrejas evangélicas nas comunidades é algo muito sério, e todos sabem, né? A ligação que isso tem com né, toda a questão mais ampla da segurança na cidade, no país, né? Então, isso é muito importante. E aí, então, estou aqui no pós-doutorado, né, fazendo aqui começando aqui uma pesquisa, né, que se chama Reparar Águas no Jorge Turco, em que eu, de alguma forma, fui juntando esses processos do doutorado e o meu engajamento nos projetos sociais lá do terreiro, né, com uma preocupação muito grande com relação às águas, que é o problema hoje, assim, se não o principal, mas é o segundo problema maior dentro do Jorge Turco, questão da água, né? E é uma comunidade que é conhecida por sua caixa d'água no topo da comunidade, né? Vocês vão ver aqui uma imagem, né? Coloquei essa imagem aqui, que é uma imagem que faz parte de um processo também de revolvimento de arquivos, né, que eu tenho feito, né, com imagens de favelas aqui no Rio de Janeiro, imagens da relação das favelas com as águas, que é muito difícil de conseguir. Já é difícil conseguir imagem de favela que fuja dos estereótipos, né? Então, imagina imagens das águas, né? Que são hoje na cidade exatamente aquilo que não se quer olhar. Porque a gente tem que falar o real hoje aqui, né? Os valões são exatamente aquilo que não se quer. A cidade nós escolhemos, não vou olhar, né? Então, só o fato de mudar
não é valão, é rio, né? Então, enfim, então eu estou me engajando num processo, né? Essa é uma imagem do topo do Jorge Turco, que eu fiquei absolutamente impactado, porque são duas crianças no topo, e vocês, eu não tinha visto isso a princípio, né? Mas vocês podem ver no chão as marcas no chão, né, ali, que a gente pode imaginar várias coisas, mas o caminho das águas, né? E essas águas secas ali, né? Como que fluem essas águas? Né? Num morro que dizem que não tem rio, né? A gente olha lá os mapas dos rios no Rio de Janeiro e não, Jorge Turco não tem rio. E aí eu comecei a conversar com as pessoas e vários moradores diziam, não, mas tinha mina d'água aqui. Não, mas tinha mina na água, tem água. Mas tem, como é que é isso, né? Então, é um processo de reparação, né? Aí trazendo, né, a reparação não somente no sentido, como vários autores falam, eu coloquei aqui o Paulo Tavares, que é um pesquisador importantíssimo hoje também, né, no sentido de um processo de reparação histórica a partir de diversas práticas, né, ligadas a uma certa arqueologia da memória nos lugares. Então, tanto um processo de reparação histórica nessas favelas, né? Mas também no sentido que a Fernanda Eugênio traz, que eu desenvolvi um pouco na tese, que é do reparar no irreparável, né? A partir de uma crença de que nós precisamos combater o que a visão de um mundo como né, produz. O mundo como produz diversos, né, espaços e concepções de mundo como irreparáveis, né? Então, a compreensão do mundo como né, a dimensão da complexidade das coisas, ela provoca a gente a reparar naquilo que se tornou irreparável. Então, reparar nas águas do Jorge Turco que se tornaram irreparáveis, né? Então, tá aí a caixa d'água do Jorge Turco, né? Que é aquela primeira imagem também. Isso é um pouco uma atividade que nós lá do Projeto Andorinha fizemos com as crianças, um pouco recuperando essa relação com o chão, né? É um bueiro na frente, ali na Praça Zuinara, que ele estava assim, né? E aí nós provocamos as crianças a pensar sobre as águas lá, né? E aí fizemos uma limpeza e uma intervenção nesse bueiro, dizendo o mar começa aqui, né? Inspirado em outros trabalhos também, mas assim, desdobrando também com as crianças o que a água, a relação com a água, e aí todo um imaginário riquíssimo com as crianças, né? Uma coisa fantástica, né? Que foi surgindo. E está lá a gente, né? Com as cadeiras de plástico, fazendo com fio, isolando o espaço para que aquilo pudesse acontecer, né? Você vê, pouca estrutura, mas fazendo a coisa acontecer, né? E aí essa é uma imagem de um depoimento que ainda está em processamento, da dona Lúcia, que é uma moradora lá do Jorge Turco, que ela que falou que existia e mostrou, né, na casa dela. Aqui, tá vendo? Isso aqui era uma mina d'água pisando, né, na coisa, mostrando que existia uma bica na Praça Zuinara, onde as pessoas pegavam água, faziam fila com balde para pegar, e sugerindo, falando da necessidade se não funciona, então a gente tinha que ter poço artesanal para voltar a distribuir água para as pessoas, né? Enfim, um diálogo que tem se construído, né, em torno dessa questão da memória das águas, né, aí. Para eu ir um pouco mais rápido, nós já estamos aí um tempo, né? Então, esses gestos, né, que são gestos críticos, gestos que se propõem a ser gestos poéticos, gestos comunitários, são gestos de reencantamento, né? Ou buscam ser gestos de reencantamento dessas águas aí na favela Jorge Turco, né? E aí, para encerrar, né, dizer que essas ações de pesquisa, como gestos críticos de reencantamento, elas me parecem, assim como a de vocês lá na Maré, né? Promover essa possibilidade, oportunizar a possibilidade de organização comunitária, de poder se ver
né, nos lugares e partir, né, desses lugares de extrema vulnerabilidade em que, né, os restos estão ali, né, os vencidos estão ali, né, os vencidos. Então, partir disso é absolutamente fundamental. Eu acho que seja o desafio mesmo de nós arquitetos, né, nós que estamos nos propondo a pensar, né, a construção das cidades, a construção dos espaços aí para frente. Enfim, então eu queria encerrar com isso, dizendo aqui do meu agradecimento profundo por poder partilhar também esse processo aqui com vocês e a gente poder trocar. Tá? É isso.